Olá, irmã, irmão, nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum. Neste domingo do ano A, o ano do evangelista Mateus, nós vamos comunitariamente renovando a nossa fé, atualizando o mistério pascal de nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. E como irmãos que creem no Cristo e que procuram aprofundar a fé, somos questionados pela palavra do Senhor. Esta palavra que nos faz caminhar, esta palavra que nos faz ser peregrinos da fé e da esperança neste mundo. Neste domingo, o centro da reflexão é a comunidade e o amor que abastece a comunidade, que sustenta a comunidade. Seja a profecia de Ezequiel, seja a reflexão de São Paulo aos Romanos e um dos grandes discursos de Jesus apresentado pelo evangelista Mateus, nos põe diante do essencial que é o amor vivido na comunidade. Deus quer salvar a todos. Jesus vem como o Salvador de toda a humanidade. E a mediação desta salvação no interior da história, da vida das pessoas, é a experiência comunitária. Nós vamos aprendendo a ser pessoas humanas, aprendendo a ser irmãos uns dos outros. Entre os instrumentos desta fraternidade está a correção fraterna, que é o caminho para restabelecer as relações rompidas. Nós somos de carne e osso, por isso erramos tantas vezes, nos desentendemos tantas vezes, mas é missão de cada um, é responsabilidade de cada um viver o esforço comunitário de recuperar a todos, de salvar a todos. Se o teu irmão te ofende, diz o Senhor, procure adverti-lo, não criando uma situação constrangedora no meio dos outros, mas em particular. Se ele for contumaz e não quiser te ouvir, reúne mais irmãos. Se a si mesmo ele não quiser assumir a correção que lhe está sendo oferecida, comunique a toda a comunidade, comunique à igreja. E se nem a igreja ele quiser ouvir, aí deixe que Deus resolva no final. Porque nenhum de nós é juiz um do outro. Nenhum de nós tem o direito de julgar e condenar. Mas cada um de nós tem a missão, a responsabilidade de procurar recuperar, de tentar resgatar, de buscar salvar. Jesus termina o discurso deste domingo dizendo para os discípulos e para nós: tudo aquilo que a comunidade vive como comunhão é expressão da eterna comunhão do céu. Se os irmãos se reúnem, estão de acordo na vida e no projeto de viver, evidentemente que Deus quererá esta vida e este projeto de viver. Mas é necessário que os irmãos se unam em nome do Senhor. Porque se 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus, Jesus se porá no meio desses 2 ou 3. Jesus está no meio
de quem se reúne como irmãos para agir em nome dele. Vejamos bem, quando nós ouvimos esse conselho, muitas vezes nós imaginamos assim: quando a gente se junta para rezar, Jesus está no meio de quem reza. É verdade. Quando a gente se reúne para rezar, Jesus está no meio de quem reza. Mas não é só quando 2 ou 3 se juntam para rezar que Jesus se põe no meio. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor para ajudar o outro, é o Senhor que está ajudando por meio dele. Através dos olhos da comunidade, através destes olhos da igreja que procura enxergar o pobre, o doente, o necessitado, o Senhor vê. Através dos braços que esta comunidade reunida, que a igreja reunida, procura tocar as feridas dos pobres, dos necessitados, dos doentes, o Senhor está tocando a cada um deles. Através dos pés dos irmãos que se reúnem em nome do Senhor para caminhar na direção dos outros necessitados, sair para encontrar o irmão e ajudá-lo a viver e viver bem, é o próprio Senhor que caminha com a sua igreja e com a sua comunidade. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome do Senhor para fazer o bem, para amar, para resgatar, para recuperar, para ajudar, Jesus está no meio, agindo com a comunidade que age. Façamos, portanto, deste imperativo do Evangelho deste domingo, o imperativo da nossa vida. O amor é a base da salvação. O amor é a mais perfeita vivência da lei. É o amor que nos responsabiliza uns pelos outros. É o amor que nos ajuda na vivência da fraternidade a tolerar as contradições e as dificuldades, os desafios da vida para seguir adiante. O amor é que nos faz olhar para o irmão e não ver nele um inimigo, um adversário. Não olhar com hostilidade, mas faz com que vejamos nele o irmão que, quando erra, precisa de ajuda, para que nós possamos, juntos, em comunidade, viver o amor que celebra, o amor que perdoa. Assumir a comunidade, como dizia Jean Vanier, a comunidade como o lugar do perdão e da festa.